Boa noite, amigos da Rede Opinião de TV. Está começando mais um programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Aqui no nosso programa, todas as quartas-feiras ao vivo, você pode participar através do telefone 3543-6413 e fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, enfim, interagir com a gente, sanando alguma dúvida, alguma coisa que você quer saber na área de saúde. Todo o programa a gente procura trazer um convidado novo, uma convidada, e hoje está conosco nos nossos estúdios a fisioterapeuta Trícia Zaninari, e ela tem especialização em acupuntura e terapias alternativas, uma área que hoje a gente quer falar com ela sobre Reiki. Ela já esteve aqui conosco de uma outra vez e nós falamos um pouco mais sobre a acupuntura. E hoje eu quero, assim, tirar dela algumas informações sobre essa terapia alternativa que hoje está muito em moda, está crescendo, parece que é a bola da vez. E eu já quero, então, agradecer a presença dela, cumprimentar a Trícia pela sua presença aqui conosco no programa. Boa noite, eu que agradeço mais uma vez poder estar aqui com vocês. Então, Trícia, a gente falava agora há pouco, antes de começar, né, sobre essa questão que você disse que está crescendo muito a procura pelo Reiki, né? Até o Gianecchini, né, um ator aí famoso, global. Sim. Aí, já esteve se utilizando dessa terapia. E eu queria então que você já assim, explicasse para a gente o que é o Reiki, o que ele tem a ver, se tem uma coisa a ver com a fisioterapia, se não tem, enfim, você situar a gente o que é o Reiki. Sim, o Reiki, na verdade, é uma terapia que foi conhecida no século passado, né? Foi um médico japonês que inseriu o Reiki na atual cultura. E ele começou a estudar muito sobre assim, as curas que eram aquela coisa manual, que a gente relaciona muito com religião, né? E ele começou a estudar isso, o fundamento disso, se tinha só um fundamento religioso ou se também existia realmente algo fundamental na saúde, na ciência, no físico, né? E ele estudou muito, foi para os Estados Unidos, foi para o Tibete, estudou sobre Buda, sobre Jesus e tal. E ele viu que aquelas curas, elas tinham realmente um fundamento, tá? Que as nossas mãos conseguem transmitir realmente uma energia eletromagnética, que até hoje a gente não sabe, eles não sabem dizer ainda exatamente o que é essa energia, mas eles já sabem que é uma energia eletromagnética. A Organização Mundial de Saúde já colocou o Reiki entre as terapias que ela aceita, que dá certo. E aí o Reiki nada mais é do que a imposição das mãos, né? Transmitindo uma energia universal, que a gente chama de uma energia que a gente concentra, né? Como se fosse o ar que a gente respira, os indianos chamam de prana, os chineses chamam de chi, né? Que é a mesma energia que a gente põe para correr na acupuntura e tal. E só que aí quem serve de instrumento? O ser humano. Então a gente concentra as mãos em pontos específicos do corpo, né, que são os chakras que a gente diz, ou pontos de maior energia do corpo, de maior concentração. Você concentra as mãos ali, fica alguns minutos naquela posição e você vai, através disso, transmitindo, trocando uma energia e fazendo com que se realize um equilíbrio orgânico. Então, hoje a gente já tem algumas, já é reconhecido e já tem várias histórias aí de um equilíbrio, de um melhor, que junto com a medicina está andando super bem, o Reiki. Trícia, e você está falando assim dessa questão da imposição de mãos, mas assim, a pessoa que, eu não sei se a expressão se administra, se faz a imposição de mãos, ela tem que ter um preparo antes. Ou seja, depende de uma mentalização também quando ela impõe as mãos. Eu quero entender melhor isso, que você colocou, que você impõe as mãos sobre a pessoa, sobre uma parte do corpo. Sim. Mas exige, junto com essa imposição de mãos, há a necessidade de uma mentalização, há um preparo, eu não sei, espiritual, algum preparo assim de conhecimento para que... Na verdade, assim, nós ocidentais, temos um pouco de dificuldade de entendimento, porque a gente às vezes relaciona realmente a alguma conduta espiritual, alguma conduta... Os orientais não, eles manipulam essa energia, né, esse chi com frequência. Então, na verdade, o reikiano, ele faz um curso, ele chega a fazer 3 cursos de Reiki, e ele vai aprender a canalizar essa energia, né? Ele vai aprender, claro, exige uma concentração. O Dr. Mikao, que foi o fundador, foi o médico fundador, ele se utilizava de símbolos também, que ele acreditava potencializar essa energia.
Mas assim, não é necessário esses símbolos. A simples imposição das mãos e a concentração para que você canalize, sirva como um instrumento dessa energia, você já consegue sim, existe um preparo, existe um curso que você faz, você entende melhor isso, você acaba entendendo sobre chakras, como que funciona cada campo energético do corpo, tudo baseado na medicina oriental, né? E aí a gente traz essa medicina oriental para cá. Então, às vezes, as pessoas ocidentais confundem um pouco, perguntam, falam, mas tem a ver com espiritismo, com passe. Não, não tem. Às vezes pode ser até que o fundamento tem algum fundamento parecido na imposição, mas o reiki, ele é utilizado, independente de qualquer religião, ele é utilizado para reequilíbrio e cura realmente, para uma melhor capacidade do organismo em manifestar o seu próprio equilíbrio, a sua imunidade e tudo mais. Você falando isso, e realmente essa questão aí, que às vezes pode se misturar um pouco com a questão religiosa, né? Porque a gente sabe, nas religiões existem, né? Por exemplo, na religião cristã judaica, sim, né? Também. Na história do povo de Israel, por exemplo, a gente sabe de um fato em que Moisés, em determinada ocasião, ele teve que ficar com as mãos em posse e alguém ajudava até segurar para que ele, né? Sim. Então, e outra também que a gente, enquanto você falava, eu estava me lembrando, que é a igreja messiânica tem, parece que é o Jorei, né? Jorei, quer dizer, também. então, será que, pode ser que tenha até alguma paralelo, né? Em termos da ação, né? Sim, no caso. Eu digo que todos são a mesma coisa, na verdade. Só que a igreja, né? As igrejas, as religiões, se utilizam disso de uma forma um pouco mais mística, né? E depois, o que o Dr. Mikao fez? Ele foi estudar exatamente essas técnicas para ver um fundamento. Não, peraí, deve ter algo mais, né? Que até hoje a ciência está estudando para entender. Já se sabe que realmente se transmite ondas eletromagnéticas e essas ondas trazem benefícios. Foram feitas pesquisas em ratos. Então, uma parte dos ratos, né, um grupo dos ratos, era imposto uma luva aquecida nos ratos. Era colocada uma luva de mentira, colocada ali e aquecida. E no outro era aplicado o reiki. E aí foram fazendo, são ratos doentes, né? Foram fazendo vários exames e tal. Os que colocaram a luva aquecida não tiveram nenhuma melhora. Os outros todos eles tiveram melhoras assim, em algum fato. Ou melhorou a imunidade, ou melhorou a questão da doença em si, mas todos eles... E aí passaram a repetir essa experiência várias vezes e chegou à conclusão que realmente, que a mão humana, ela transmite essa energia e ela é curativa. Agora, ainda estão pesquisando que tipo de energia é essa, mas já se sabe que ela é benéfica e curativa. E eu acho que você até colocou bem agora, quando você falou que assim, que quando entra no campo religioso, né, é o campo místico, né? Sim. E o doutor Mikao, né, que você falou, ele trouxe isso para o campo da ciência, dizer, separando um pouco, quer dizer, o reiki como realmente, e é como você mesmo disse, que já é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, como terapia alternativa. Sim, tanto que hospitais como o Sírio-Libanês, hoje o Einstein, tem equipes de reiki que auxiliam nos tratamentos de pessoas internadas com mais tempo. Então, os pacientes oncológicos, são os pacientes de câncer. Então, eles têm uma equipe que todo dia vai lá aplicar reiki. O Janequine, como o senhor falou, foi um dos beneficiados com essa equipe de reiki. Até saiu na Veja sobre isso e tal. Então, todo dia essa equipe de reiki ia e fazia, faz, né, nos pacientes, fazia no Janequine, faz nos pacientes até hoje. Então, ela é contratada. E na semana passada, retrasada, eu li sobre, eu acho que é Mococa, uma cidade do interior que já está colocando no SUS também a aplicação de reiki. Então, realmente já está expandindo para que venha aí como a acupuntura, já mesclar essa terapia oriental com a ocidental e dá muito certo. Porque eu acho, doutor, que o que é legal no reiki também é o acolhimento. Independente do que se prove, né? É legal que se provou que existe realmente uma terapia curativa, mas eu acho que o acolhimento, daquele momento que o paciente está com você e você está com as mãos nele, ele se sente acolhido, ele se sente
aquecido, ele se sente protegido de alguma forma. E eu acho que no mundo de hoje falta um pouco isso. Então, só isso, aquela, né, muitas vezes, o senhor que tem consultório, sabe que muitas vezes a palavra, a pessoa chegando, ouvindo uma palavra amiga, tal, ele já está curado ali, já em partes, né? Porque o mental da gente é muito poderoso, né? E você está falando agora, Atrice, eu até fui um pouco mais além dessa questão, dessa necessidade desse acolhimento, desse... Sim. E aí eu pergunto, né? O reiki, a técnica é a imposição de mãos sem encostar. Porque a gente sabe da questão da força do toque, né? Sim. Isso, os psicólogos, tudo assim, fala que, quando você até colocou do aconchego, né? Sim. Quando você abraça uma pessoa, ou você tem um aperto de mão, uma pessoa que está passando por um momento difícil e tudo. No caso do reiki, a técnica não chega a encostar. Não, ela pode Ou ser... pode também encostar. Ela pode tem ser... os dois tipos. Você pode manter sim a distância. Eu encosto no paciente. Eu acho importante isso. Eu acho que até comunica mais, né? Sim, eu acho que o paciente se sente, sente aquecido, sente amparado. Eu acho importante. Então, eu encosto, né? Eu dou aula de reiki, eu dou cursos de reiki. Então, eu ensino meus alunos eu dou essa opção também, mas eu falo, olha, eu acho importante esse toque. Eu acho legal. E eu te pergunto, Trícia, quem hoje pode, vamos dizer assim, se servir do reiki no sentido de ser beneficiado e também beneficiar outros? Quer dizer, qualquer pessoa pode dizer, não, eu quero receber é uma sessão de reiki? É uma sessão. É uma sessão. Isso. Né? Isso qualquer pessoa que precisa ter alguma formação, no caso você é fisioterapeuta, sim, né? Sim. Mas se uma pessoa que não for fisioterapeuta quer fazer um curso de reiki, pode fazer? Pode. Qualquer pessoa pode se beneficiar e fazer o reiki. A pessoa depois, para aplicar comercialmente, diria, né? Não é bem a palavra, mas a pessoa para aplicar na saúde, é lógico que tem que ter uma outra formação para poder ter um alvará e tudo de funcionamento. Mas para você fazer uso na sua família, nos seus amigos, no gato, no cachorro também, né? Todos os seres vivos. Você pode estar fazendo o curso sem problema e usar isso na sua rotina diária. Aliás, uma autoaplicação. Quem faz o curso, ele pode se autoaplicar, que também vai estar fazendo a mesma função ali. E o reiki só faz bem. Te Só pergunto bem. isso, assim, hoje você sabe, você como fisioterapeuta, existe aquela questão hoje que é do ato médico, né? Sim, aquela coisa sim. que quem que pode Aquela fazer briga. tal coisa, a acupuntura não pode, Sim, quem que pode sim. aplicar a agulhinha, não pode. E sempre cai numa questão, e até aí eu vou puxar a brasa para mim como médico, né? Que o diagnóstico muitas vezes, né? Sim. Quer dizer, daquela, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma coisa mais, uma dor de cabeça. Sim. Pode ser uma simples enxaqueca e pode ser um tumor cerebral, sim. né? Quer dizer, então aí entra essa questão do diagnóstico. Mas independente do diagnóstico, a pessoa apresentando um sintoma de dor de cabeça, você pode aplicar o reiki, independente se aquilo é uma simples enxaqueca ou uma dor por um tumor. Sim. Assim, sempre os meus pacientes, eles geralmente chegam já com diagnóstico. Eu acho importante isso sempre, na acupuntura e tudo. Eu sempre defendo essa importância, até porque eu, como fisioterapeuta, tenho daí os exames, eles já me trazem, eu consigo visualizar muito melhor isso. Mas às vezes a pessoa vai para aplicar o reiki para uma necessidade psíquica, para uma necessidade de equilíbrio, que hoje em dia a gente precisa tanto. Então é uma busca, olha, eu estou estressada, eu não estou bem e tal. Essa busca é muito, muito constante no reiki. E isso pode estar indo, não causa nenhum malefício, né? Então, eu falo assim, que os benefícios a pessoa que vai sentir. Né? Então, você tá lá colocando, às vezes a pessoa fala, nossa, que tá? Mas é aí que você vai sentindo na qualidade de sono, no seu dia a dia, aí você vai sentir a melhora. E aí é a pessoa não que vai dar continuidade àquilo, mas geralmente as pessoas gostam muito. Eu tô tendo agora pareado ali com a acupuntura. Eu quase não tenho mais paciente só de acupuntura. A maioria faz acupuntura e reiki também, que eles gostam muito. E assim, hoje, na sua clínica diária, no seu consultório, né? A grande maioria das queixas assim, que mais procuram o reiki, existe já na sua experiência algum tipo assim, tem essa procura mais para esse determinado ou tem sido bem variado? Olha, os pacientes que chegam para fazer acupuntura e depois partem para o reiki, eles geralmente chegam com dor.
tá? Mas os pacientes que vêm diretamente procurar o reiki, a maioria são pacientes com algum desequilíbrio emocional, ou mais leve ou até mais grave, às vezes indicados por médicos também. A gente tem médicos aí parceiros que indicam também que façam concomitante com o tratamento, mas a maioria realmente que busca o reiki é para desequilíbrios emocionais. Estresse, insônia, cansaço, insônia também já é uma patologia, mas pessoas que estão com aquele dia a dia que hoje a maioria de nós temos, né? Aqueles problemas diários, aquele acúmulo que desequilibra e acaba depois originando ou não uma doença. Ok, você que está em casa, né? Você pode estar ligando para a gente, tirando a sua dúvida, aproveitar que a Trícia está aqui nos dando essas informações sobre Reiki, né, essa terapia alternativa hoje, que inclusive, como ela mesma disse, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, já sendo no Sírio-Libanês, no Einstein, quer dizer, 2 hospitais aqui no estado de São Paulo de referência, né, em qualidade de medicina, né, quer dizer, então a gente vê que realmente é uma terapia séria, não é uma coisa assim, mas que hoje em dia a gente, né, eu estou falando isso porque a gente vê muita coisa aí que a gente tem que tomar cuidado, né? Então isso aí é importante a gente estar frisando esse reconhecimento, inclusive pela OMS. Trícia, ainda sobre essa questão, né? Como é que é assim, a pessoa chega e fala, eu gostaria de fazer. Você prescreve, olha, nós vamos fazer tantas sessões de meia hora, 40 minutos, 50. Como é que acontece, então, a sessão, o tratamento? Na verdade, eu faço uma avaliação dessa pessoa, ela já chega com uma queixa, eu vou fazer uma avaliação dela, né, energética, tudo, vamos conversar, bater um papo ali. E aí eu vou, na aplicação de reiki, a gente sente também pela temperatura, a gente consegue sentir os pontos que estão mais prejudicados ou não, tá? E até mesmo eu meço muito, depois da primeira sessão, pela melhora da pessoa. Então, geralmente quando o distúrbio é grave, é claro, você precisa de 2 sessões semanais. Mas, geralmente, a maioria das pessoas, uma sessão semanal é suficiente. Ele tem uma durabilidade, ele mantém equilibrado um tempo. O efeito, então, efeito é duradouro, E sim. É quanto tempo a sessão? A sessão de 40 minutos a 1 hora, geralmente. Depende do estado do paciente e depende da técnica utilizada. O reiki tem algumas técnicas, tem os níveis do reiki, né? Que é do 1 ao 3. Então, a gente se utiliza, às vezes, de algumas técnicas diferentes que demoram um pouquinho mais também. E nessa formação, né, que você tem do estudo, do aprendizado para você administrar o reiki, você tem alguns parâmetros assim que você realmente vê que está surgindo efeito, quer dizer, que você vai dar continuidade, ou existem situações em que você também fala, olha, nós estamos fazendo aqui o reiki e tal, mas você vai procurar, no caso, uma dor de cabeça, o seu neurologista, sim. Olha, você está com uma dor, você está sugerindo que você tem um quadro depressivo, como você falou na questão emocional, vá procurar um psiquiatra. Você também lida com essas alternativas, sempre, com essa orientação? Sempre. Assim, como eu disse, a maioria já vem com diagnóstico, já faz o tratamento médico. E eu sempre, se é um desequilíbrio patológico, eu sempre peço acompanhamento. Isso é importante porque nós somos um organismo físico, energético e emocional. Nós somos um todo. Então, se você tratar só de um lado, vai ficar faltando outro. Então, é claro que é importante, sim. Então, a maioria das pessoas vem já com o diagnóstico fechado e a gente já começa a tratar concomitantemente. Mas as pessoas que chegam, às vezes, achando que não é nada, e aí você vê, eu, né, com a experiência em fisioterapia, em acupuntura, eu já vejo, falo, não, ali o buraco é mais baixo. O reiki é muito legal por isso também, porque você vai vendo que muitas vezes o problema realmente não é só energético, ele é físico, você consegue sentir isso, visualizar isso. Então, aí você fala, olha, você tá com sua parte, por exemplo, renal mais comprometida. Aí a gente indica para um médico para que essa pessoa vá e volte com um diagnóstico mais completo. E aí continue, não tem problema, continua fazendo reiki, mas também está fazendo um tratamento medicamentoso, se necessário. Eu achei muito bem colocado e como você fez agora, colocando que essa questão de sermos, né, organismos físicos, emocionais, psíquicos e energéticos. Quer dizer, então, bem assim, o reiki vai atuar na área energética. Quer dizer, ele pode ajudar, influenciar no físico, no emocional, mas ele vai trabalhar a área energética. Então, está aí toda a ciência, toda
Eu acho muito dinâmica, né? interessante é que o brasileiro, não tem essa ideia preventiva. Então, assim, o energético é quando ainda o físico não surgiu muitas vezes. Então, eu acho muito legal você usar a terapia Reiki antes de você ficar doente, entendeu? Então, você já está para um equilíbrio realmente, porque a gente tem uma vida muito agitada. Dificilmente a gente é equilibrado, né? Então, eu acho interessante. Mas, infelizmente, a maioria de nós, a gente chega para tratar alguma coisa quando o negócio já tá feio, né? E, às vezes, muito feio já. Então, nesse caso, não tem jeito. Tem que lidar com tudo um pouco, né? Vai ter que tratar com o médico, muitas vezes tem que procurar um psicólogo também, tem que fazer um conjunto. E aí é um tratamento de choque, na verdade, né? Então, a gente ainda não tem esse conceito, infelizmente, do preventivo. Agora, como preventivo também é muito legal, porque você vai estar usufruindo daquela energia e aí evitando que você precise depois, muitas vezes, fazer um tratamento mais sério ali. Trícia, eu sei que tem muita gente em casa, né? Inclusive assim, poxa, eu vou experimentar, né? Pô, se é uma coisa reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, já tem no Einstein, já tem no Sírio, no SUS já está tendo alguns locais que estão começando a ter o acesso da Reiki. Como é que assim, você falou das vezes que muitos chegam a você com um diagnóstico e tudo, mas necessariamente não precisa ir lá com um diagnóstico, com um exame, nada. Não, eu quero ir lá para ver, eu quero experimentar relaxar, uma sessão. Sim. Isso é possível? É possível, É porque o Reiki é relaxante, né? Então, como eu vou fazer uma massagem, por exemplo, eu posso fazer o Reiki, não tem problema nenhum. Ele é realmente um momento ali seu que você fica ouvindo uma música relaxante, quietinha ali e sai renovado dali. Então, é possível você fazer simplesmente para relaxamento ou preventivamente né, para que você leve uma vida mais saudável. Isso é muito importante. E você, como fisioterapeuta, com especialização em acupuntura, como você mesmo disse, muitas vezes você também associa a massagem, a fisioterapia, como ela tem o seu arsenal, né, de opções, seja de massagem, ondas curtas, ultrassom, forno. Eu não sei se hoje... Eu lembro há muito tempo atrás, a gente fala muito em forno de Beer, né? Não sei se ainda existe. Praticamente isso, não. Né? E também a acupuntura, quer dizer, você às vezes se associa também. Sim, eu trabalho na verdade, eu tenho a formação de físio, trabalhei pouco com fisioterapia e acabei só indo para acupuntura com reiki. Então, eu faço acupuntura e reiki. Tá. Mas aí eu encaminho, né, para os colegas de profissão e para os médicos, e daí cada um, eu vejo que o ponto não precisa, além da acupuntura e do reiki, alguma outra coisa, eu já encaminho. Mas na sessão, muitas vezes eu uno, sim, o reiki e a acupuntura. Vários pacientes meus fazem acupuntura junto com o reiki, porque dá para fazer junto. Então, é legal que enquanto está ali fazendo o efeito das agulhas, eu estou aplicando, dá para fazer as duas terapias conjuntamente. Trícia, e com relação ao que você disse, né, é muito amplo essa questão energética e tudo. Sim. Mas eu vou tocar no assunto que a gente sempre assim, hoje, né, principalmente o nosso programa, o objetivo é levar qualidade de vida, bem-estar, saúde, dicas, né? E hoje, uma das coisas que a gente sabe que todos nós, de alguma forma, vivemos, são os problemas de ordem orgânica, muitas vezes. Sim. Por exemplo, a obesidade, né? É um mal que já nas nossas crianças hoje, problema de saúde pública, né? A pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria já vê isso como uma questão de saúde pública, que é a obesidade infantil. Sim. Na área da obesidade, né, aquela pessoa que quer emagrecer, não consegue, já fez vários tratamentos, tem uma compulsão, uma ansiedade para comer e tudo. O Reiki também pode ajudar nessa área? Eu acho que na ansiedade, sim, bastante, né? O senhor sabe, a gente que é da área da saúde sabe que a obesidade está muito ligado também hoje a como se fosse um vício, a uma compensação. Então, ela é tratada como um vício, né? Ela tem que ser tratada. Porque quando chega o paciente obeso, ele já vem ali, o histórico dele já viciou naquilo. A comida é uma compensação. Mas quase todo obeso é muito ansioso. Então, o Reiki, nessa parte da ansiedade, sim, pode melhorar bastante. E, claro, com o nutricionista junto, com o médico junto, porque realmente eu falo assim, os dois...
Mais difíceis tratamentos, obesidade e fumante, vícios. São as duas coisas mais difíceis porque depende de uma força de vontade muito grande. A pessoa tem que querer mudar a qualidade de vida dela, mudar o estilo de vida. Mas no que diz respeito à ansiedade, com certeza ela será reduzida. E aí vai ajudar, com certeza, na alimentação. Como você mesmo disse, é uma abordagem multidisciplinar que precisa, no caso, nutricionista, psicólogo às vezes, né? E o Reiki entrando nessa área aí, melhorando a questão dessa ansiedade, dessa compulsão, né? Sim. Criança, pessoas mais de idade, não tem idade para você aplicar o Reiki? Não, para o Reiki não. A gente aplica desde de recém-nascido e é interessante. Até eu tenho vários cachorros, as pessoas me conhecem porque eu tenho muitos cachorros. A gente aplica nos cachorros também. Eles ficam assim, é impressionante porque o cachorro... eu tenho um cachorro que é hiperativo, eu falo que só Reiki, que às vezes eu estou aplicando em outra pessoa, ele vai debaixo da maca, ele desmaia e fica durante a sessão inteirinha desmaiado. Então, realmente é uma energia super positiva que nenê também, você começa a fazer, ele tá chorando tal, de repente vai acalmando. Realmente, pelo Reiki também é, claro, o toque, né, como o senhor mesmo disse, é muito importante. E às vezes, hoje em dia, falta isso, né? Até às vezes em bebê falta isso e você está falando dos bebês aí, né? Eu sei que tem muita mãe, talvez esteja em casa, né, com aquelas cólicas, né? As crianças que choram. Eu me lembro minha filha, quando pequenininha, chorava muito, tinha cólica à noite. 3, 4 então, meses. eu sei, olha, tem muitas mães que podem aí se beneficiar do Reiki, pode levar para a Trícia, ela está lá orientando, você para dar o curso, você também dá o curso. Quer dizer, então não só se beneficiar com ela, ou aprender a administrar o Reiki, né? E deixando bem claro essa questão, vamos fugir um pouco dessa questão mística, religiosa, não tem nada a ver com religião, com algum tipo de doutrina, enfim, ela bem colocou, foi um aprendizado, foi um entendimento de uma pessoa que mexia com ele era um médico. Ele era um médico, né? Quer dizer, que entendeu que havia princípio científico. Sim. Quer dizer, então, assim, para que as pessoas não tenham aquela certa rejeição ou um certo preconceito, né? Não, isso aí é coisa... Não. Hoje em dia, é interessante, hoje em dia, a gente desmistificar tudo isso, porque existe aí a física quântica já provando, né? Nós somos um organismo muito complexo, né? E está mais aí do que provado que a questão energética é a base de muita coisa, a base de tudo, eu creio. E os orientais já tinham visto isso com antecedência, e agora isso está vindo para o Ocidente. Então, na verdade, nada mais é do que uma medicina oriental que está vindo aí juntar com a nossa medicina e está tendo resultados fantásticos aí. Ô, Trícia, eu queria saber então, assim, as pessoas que quiserem te procurar, conhecer, fazer o curso com você, como é que você atende? Você todos os dias, de manhã, de tarde, onde? Fala pra gente. Sim, na verdade agora, como eu tô lá em Santa Gertrudes, eu atendo no hospital de lá, então eu tô com os meus horários... E lá é até pela prefeitura, inclusive, sim, concursada, né? Isso, acupuntura, né? Acupuntura, Tá. Parece que vai estar inserindo o Reiki também, não sou eu que vou estar fazendo, é uma outra profissional que já foi concursada em terapias alternativas lá. Acho que vai iniciar também, é bem legal isso. Mas assim, então os meus horários são mais restritos, porque eu estou atendendo num consultório na minha casa. Então, de manhã eu atendo e depois das 5 da tarde eu tenho alguns horários também. Aí é só me ligar, 9326-4435 ou 3547-4788. 3544-4788. 3544-4788 ou 9326 4435. E pode me adicionar no Facebook, quem quiser, para tirar dúvida, alguma coisa. Eu tenho lá Trícia Fontanete, porque tá no meu nome de casada. Tá. É Trícia Fontanete, com Y no Tri e 2 T's no final do Fontanete. Aí é só me adicionar lá que eu tiro as dúvidas de vocês. E fazer o curso também, se a pessoa quiser. O também. Curso é sozinho? Você monta a gente monta a turma. Uma sala, uma turma? Sim, geralmente. Assim, tem tido bastante procura, então eu estou fazendo uma turma a cada 2 meses, eu faço. Acabei de dar um agora sábado. E aí o curso é a duração de quanto tempo? É um dia de curso. Ah, é? É um dia inteiro de curso, é bem fácil de aprender, aí o curso
tem a apostila, tudo, e eu vou dando depois o acompanhamento ao aluno. Mas é um dia, o curso mesmo é um dia. É bem simples. Ok, gente, eu espero que vocês tenham hoje beneficiado desse conhecimento, dessa informação, né? Que é sobre o Reiki, quer dizer, uma terapia alternativa hoje, já com reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde, aqui em São Paulo, no Einstein, no Sírio, hoje já em alguns locais, até no SUS, nós estamos já tendo a implantação dessa medicina, dessa terapia alternativa. Então fica aí essas informações, que você possa se interessar pelos contatos que nós já fizemos aqui com a Trícia. E se você gostou do programa, né? Você pode estar vendo a reprise do programa na próxima sexta-feira, às 18h15. Eu quero agradecer a Trícia, então, pela gentileza de estar conosco hoje, trazendo essa informação. Da outra vez falou bastante sobre a acupuntura e hoje sobre Reiki. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Então tá. Gente, um abraço, uma boa noite, obrigado pela audiência. Sexta-feira, às 18h15, reprise. E na quarta-feira que vem, às 19h45, 15 para as 8, nós estaremos com mais um programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Um abraço a todos, uma boa noite e fiquem com Deus.